Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos então começar o exame das agências executivas e agências reguladoras. Primeiramente, importante saber a diferença entre elas e a natureza jurídica de cada uma delas. No Brasil, tanto as agências executivas quanto as agências reguladoras têm natureza jurídica de autarquia, são chamadas de autarquias em regime especial. Mas é importante que não confundamos um instituto com o outro. Joga na tela, por favor. Aqui então nós temos a agência executiva. A agência executiva, ela encontra seu fundamento no artigo 37 da Constituição, parágrafo 8º. No 37, parágrafo 8º da Constituição, nós temos um instituto jurídico que foi colocado pela Emenda Constitucional 19 de 98, chamado de contrato de gestão. O contrato de gestão, que está no 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, é um instrumento para ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Então, União, Estados, Municípios e DF poderão ampliar a autonomia GOF, gerencial, orçamentária e financeira, de órgãos ou de entidades da administração pública. Então, repare que quando o 37, parágrafo 8º fala na ampliação da autonomia GOF de entidades da administração pública, essas entidades são autarquias e fundações públicas. E essas autarquias e fundações públicas, quando celebram o contrato de gestão, chamado pela doutrina de contrato de gestão endógeno com a União, por exemplo, para ampliar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira, serão qualificadas como agências executivas. Então, uma agência executiva não é uma nova pessoa que integre a administração pública indireta do ente federativo. Na verdade, a agência executiva é uma pessoa que já existia, uma autarquia ou fundação pública que venha celebrar com o ente federativo o contrato de gestão do 37, parágrafo 8º, para ampliar sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Ela vai ser qualificada, então, como agência executiva. Então, imagine, por exemplo, o Inmetro, Instituto de Metrologia, é uma autarquia. Se ele celebrar com a União um contrato de gestão do 37, parágrafo 8º, no qual a União vai aumentar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira do Inmetro, e ele vai se comprometer num contrato de gestão endógeno em atingir determinadas metas, atingir determinados resultados pré-estabelecidos e levados a cabo naquele contrato de gestão, o Inmetro, então, passará a ser qualificado como agência executiva. De maneira que a agência executiva não é uma nova pessoa, isso toda hora cai para o delegado, não é uma nova pessoa que integre a administração pública direta, é uma pessoa que já existia, uma autarquia, uma fundação pública, e que venha celebrar com o poder público, com a União, Estados, Municípios e DF, um contrato de gestão, chamado de contrato de gestão endógeno, que na verdade tem natureza jurídica de convênio administrativo, para ampliar sua autonomia, como eu acabei de dizer, gerencial, orçamentária e financeira, recebendo então uma qualificação, um rótulo. A pergunta é: os crimes hediondos são novos tipos penais ou são tipos penais que já existiam e receberam do legislador um tratamento diferenciado? Aqui é a mesma coisa. Ora, o tipo penal, crime hediondo não é um novo tipo penal. Então é um homicídio qualificado que é classificado como crime hediondo e vai receber da lei determinado tratamento especial. Aqui uma autarquia já existia, o Inmetro já existia. E ele celebra com a União o contrato de gestão do 37, parágrafo 8º. E tem a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira ampliadas e passa a ser rotulado como agência executiva. Então a primeira informação importante aqui é lembrar que a agência executiva não é uma nova pessoa que integre a administração pública indireta, ok? Então repare esse slide aqui, ó. Essa lei aqui é importante, senhores, a agência executiva. Lei 9649 de 98. No artigo 51 dessa lei, o poder público, o poder executivo, poderá qualificar como agência executiva autarquias, foi o que eu acabei de falar, autarquias ou fundações que tenham cumprido os seguintes requisitos. Inciso 1º, tenha um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional. Então o Inmetro, o Detran, por exemplo, bate a porta do poder público, da União, do Estado, do município, e, obviamente, o Detran no Estado, bate a porta do Estado e fala assim: olha, eu tenho um plano interno de reestruturação e quero celebrar o contrato de gestão do 37, parágrafo 8º. Ele preencheu os requisitos do artigo 51 para ser transformado em agência executiva. Ou seja, ele não deixa de existir, mas ele amplia sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Então, quais são os requisitos para ser transformado em agência executiva de acordo com a Lei 9649 de 98? Primeiramente, ter um plano estratégico. Primeiro requisito. Basta isso? Não. Inciso 2º. Ter celebrado o contrato de gestão. Aí você faz uma remissão aqui, ó, ao artigo 37 da Constituição, parágrafo 8º,
Então, Constituição Federal de 88, 37 para 8º. Qual é o instituto que está lá? O contrato de gestão. O que é o contrato de gestão? É um instrumento para ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos ou entidades da administração pública, aumentando a autonomia GOF. Então, eu transfiro para você mais orçamento, mais autonomia orçamentária, financeira e gerencial, e você me dá melhores resultados. Isso é um corolário lógico, óbvio, do princípio da eficiência. E aí você, então, que era uma autarquia, uma fundação pública, vai passar a ser qualificada como agência executiva. Então, a agência executiva, volto a dizer, não é uma nova pessoa que integra a administração pública. É uma pessoa que já existia e celebrou um contrato de gestão. Tem natureza jurídica de autarquia, ok? E essa qualificação, olha aqui o parágrafo 1º do 51. Essa qualificação como agência executiva será feita por ato do presidente da República, obviamente se for no plano federal, né? Se for no plano estadual é pelo governador, se for no plano municipal é pelo prefeito. Então, senhores, primeiro passo aqui, agência executiva não se confunde com agência reguladora. Agora, a agência reguladora, note bem, a agência reguladora, ela surge num outro contexto. Então, se eu pensar em falar em agência reguladora, eu tenho que pensar no Programa Nacional de Desestatização, PND, que no Brasil é regido pela Lei 9491 de 97. Ou seja, senhores, o que é o Programa Nacional de Desestatização? O poder público ele vai reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente prestadas pelo setor público, pelo poder público. Isso é o que diz o artigo 1º, inciso 1º da Lei 9497 de 91. Mas eu não posso adentrar nessa discussão sem lembrar que isso é um corolário lógico, isso é uma consequência imediata do que se chama de Estado mínimo, Estado neoliberal ou Estado gerencial, que é uma superação insofismável do estado do bem-estar social. Então, para você discutir, você tem que ter uma boa base em direito constitucional. Só para relembrar, né? Se eu pensar aqui, por exemplo, no neoconstitucionalismo, que surgiu esse movimento no mundo a partir da segunda metade do século XX, a partir das grandes guerras, da Segunda Guerra Mundial, o mundo, então, vive uma necessidade de uma releitura de dispositivos constitucionais, o chamado neoconstitucionalismo. E dentro do neoconstitucionalismo, eu vou revisitar o papel do Estado na economia. O Estado até então, ele tinha o papel, principalmente na Europa, de um Estado interventor, que ficou chamado de Estado do bem-estar social. Ou seja, a política intervencionista, que era uma superação do Estado liberal de Adam Smith, ou seja, o Estado keynesiano, o modelo do keynesianismo, parte, então, na Europa Ocidental de uma perspectiva que o Estado deveria intervir na economia para satisfazer demandas que o mercado não satisfizesse, dentro do modelo de liberalismo econômico, de liberalismo político. Então, o liberalismo econômico e liberalismo político, numa perspectiva de Estado liberal, de Estado constitucionalismo de primeira fase, tinha como perspectiva axiológica, filosófica, o pensamento de um economista chamado Adam Smith, que falava acerca do papel do Estado na economia, a intervenção direta do Estado na economia, seria bem vista ou não, ou seja, quem deveria suprir as necessidades, as demandas daquela coletividade, deveria ser o mercado e não o Estado. Só que isso entra em crise em 1917, 1919, com o surgimento dos direitos de segunda geração, os direitos sociais, educação, saúde, assistência e lazer, cultura, ou seja, artigo 6º da Constituição. Neste modelo de Estado intervencionista, isso fica conhecido como Estado do bem-estar social ou Estado do welfare state. Qual o problema desse constitucionalismo de segunda geração? É que o Estado cresce, fica demasiadamente obeso, lento e deficitário. No mundo, então, surge a ideia do neoconstitucionalismo, ou seja, de uma nova ordem estatal no que tange a sua intervenção direta na economia. Eu retomo um liberalismo que antecedeu ao Estado do bem-estar social no modelo smithiano. Ou seja, no século XVIII, do século XVIII ao século XX, no início do século XX, 1919, até que surgiu o Estado do bem-estar social. Até então, o modelo era do liberalismo smithiano, de Adam Smith. Então, o papel do Estado era o vigia noturno, era o guarda noturno. Ele deveria assegurar as regras do jogo, ele não deveria intervir diretamente na economia. Intervenções do Estado na economia seriam intervenções indesejadas. Seriam intervenções que afastariam a economia do pleno emprego.
da maximização da função-utilidade dos bens que vão satisfazer as demandas mais variadas daquela coletividade. Então, intervenções do Estado na economia seriam intervenções indesejadas no modelo liberal de Adam Smith. Só que isso foi a bancarrota quando, a partir do século XX, 1917, 1919, Revolução Russa, Constituição Alemã, ou seja, o Estado do bem-estar social na Europa, principalmente, o Estado do welfare state, percebeu-se que para garantir direitos à igualdade material, direitos sociais, educação, saúde, assistência, previdência, lazer, cultura, artigo 6º, o Estado teria que intervir. Aí a política agora não é mais a smithiana. Aí um economista e filósofo, Keynes, John Maynard Keynes, surge na Europa, então, com o intervencionismo estatal. O Estado ele tem que intervir e surgem a partir daí os chamados direitos de segunda geração ou os direitos prestacionais. E a leitura do Estado em termos intervencionistas na economia passa a ser outro. O papel do Estado agora é intervir para satisfazer as mais diversas demandas estatais. Keynes chega a ter uma frase que é a seguinte: o Estado teria que intervir para criar demanda. Ou seja, o Estado determinaria uma obra pública para abrir um buraco e fechar o buraco. Mas, André, no final das contas, não teria buraco. Qual seria o sentido de o Estado abrir um buraco e fechar um buraco? Ora, o sentido seria esse aqui, senhores. Quando a gente pensa, por exemplo, em Produto Interno Bruto, o chamado PIB de uma nação, de um país, o PIB se dá que mede as riquezas daquela nacionalidade, daquela nação, daquela coletividade, formado por consumo das famílias, mais investimento, mais gastos do governo, mais balança comercial, que são as exportações menos as importações. Então, quando eu tenho gastos, o PIB, a equação econômica do PIB, consumo das famílias, investimento, privado ou público, gastos governamentais e balança comercial. Ora, se o Estado aumentar os seus gastos, gastos governamentais forem aumentados, isso aumenta o PIB. Então, uma das variáveis que faz o PIB crescer são os aumentos dos gastos do governo. Ora, em épocas de pandemia, o que o governo fez, por exemplo? O governo injetou dinheiro na economia, concedendo um auxílio emergencial para aquela coletividade. 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas no Brasil receberam lá R$600, R$700, R$300, ou seja, o que for. Com isso, senhores, o governo aumenta os seus gastos. Obviamente, aumentando os gastos, isso aumenta o consumo. Aumentando o consumo, aumenta o PIB, aumenta a riqueza daquele país. Então, uma das maneiras de o Estado intervir é aumentando os gastos governamentais. E quando eu penso no Estado do bem-estar social, do welfare state, eu tenho que pensar que o modelo keynesiano, que vigorou na Europa Ocidental começou na primeira metade do século XX e se propagou até 1980, mais ou menos, no mundo. 79 foi a segunda crise do petróleo no mundo. Ora, até aí o Estado do bem-estar social tinha o papel de aumentar a riqueza de um país a partir do aumento dos gastos governamentais. Isso fica conhecido como o Estado do welfare state. Welfare state significa Estado do bem-estar social. Ora, não há como falar de agências reguladoras sem trazer esse cotejamento, porque é a partir da crise do Estado do bem-estar social, do welfare state, que eclodem as agências reguladoras, pelo menos no Brasil. É bem verdade que uma questão de prova poderia perguntar assim: ora, o surgimento das agências reguladoras no Brasil teve o mesmo cotejamento lógico, filosófico, axiológico do modelo americano? Não. Porque nos Estados Unidos da América, repare que eu estou falando, o modelo do bem-estar social, de superação do liberalismo econômico de Smith, vigorou na Europa Ocidental. Keynes era um economista inglês. Então, na Europa Ocidental, o Estado sai da economia no modelo smithiano, ora, que era aquele modelo que não garantia direitos de segunda geração, direitos à igualdade material, porque os direitos à igualdade na primeira fase do constitucionalismo era apenas igualdade formal. Liberdade, igualdade formal e vida. Ora, mas só que isso percebeu-se com a evolução daquelas coletividades que o mercado não tinha condições de suprir todas as demandas de cada um dos integrantes daquele círculo de pessoas. Então o Estado tinha que intervir para prestar saúde, assistência, educação, lazer, cultura, ou seja, direitos de segunda geração, mormente na Europa. Ou Revolução Russa, 1919, Constituição do Estado de Weimar na Alemanha, 1917. Ou seja, o Estado tem que intervir, é o chamado Estado de segunda geração, o Estado prestacional. Só que no modelo americano, isso nunca foi uma realidade, porque lá sempre vigorou o liberalismo. Os Estados Unidos não passaram pelo Estado do bem-estar social welfare state. Na verdade, o modelo regulatório, quando surge no direito americano, a partir de 29,
da crise de 29, da creche da Bolsa Americana, ora, é para o Estado intervir para regular a economia e não para prestar serviços que passam a ser considerados como serviços públicos. Tanto que muitos autores vão falar que o direito administrativo nos Estados Unidos é o direito de agências reguladoras. Então, uma das questões de prova aqui é o cotejamento entre o modelo regulatório dos Estados Unidos e a regulação e o estado do bem-estar social no Brasil, que teve uma inspiração europeia. Nos Estados Unidos, o Estado liberal sempre foi a ordem do dia, sempre foi aquilo que fora seguido e é até hoje. Então, quando as agências reguladoras entram no modelo americano, nós vamos trazer esse marco daqui a pouco num slide mais à frente, né? Quando isso surge para regular a economia a partir da crise do Estado liberal, do crash da Bolsa Americana. Mas as agências reguladoras, quando surgem para regular o mercado e não para prestar serviços públicos. Isso é um marco importante que você precisa entender. Já na Europa, quando o Estado entra na economia, ele não entra só para regular, ele entra como Estado prestacional, como entidade reguladora, uma força motriz para aumentar a equação do PIB, aumentando gastos governamentais, na medida que o Estado passa a prestar o serviço público diretamente. Isso precisa ficar marcado, porque o Brasil, quando isso chega no Brasil, na segunda metade do século XX, a partir dos anos 90, ora, as primeiras agências reguladoras brasileiras que surgiram, a Anatel, a ANEEL, a ANAC, a Anvisa, a ANTAC, a primeira foi a ANEEL, Lei 9427 de 97, depois Lei 9472 de 97 também criou a Anatel, depois Lei 9478 de 97 criou a Agência Nacional do Petróleo. Então as três primeiras agências reguladoras que surgiram no Brasil foram Lei 9427 de 97, ANEEL, depois Lei 9472 de 97, Anatel, depois Lei 9478 de 97, a Agência Nacional do Petróleo. Essas três agências no Brasil, década de 80, década de 90, elas surgem para regular um determinado mercado em que o Estado era o prestador desses serviços, telecomunicações, energia elétrica e petróleo. Ora, até a emenda constitucional 3, o Brasil tinha o monopólio da atividade petrolífera. A emenda constitucional número 3 é que quebrou o monopólio do petróleo. Então, antes disso, o Estado, década de 80, ele era o prestador de telecomunicações, era o prestador direto de serviço público de energia elétrica e de telefonia e de uma série de outros. Quem é que não lembra, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Telerge, Companhia de Telefônica do Rio de Janeiro, os bancos estatais, o Banerj. Minha mãe, por exemplo, é aposentada do Banerj. Então, que era um banco estatal, o Estado ele era prestacional, direitos de segunda geração, direitos em que o Estado assumia para ele o ônus de prestar determinados serviços públicos. E aí, quando o Estado entra em crise, em 1979, segunda crise do petróleo no mundo, e nos Estados Unidos e Inglaterra, eu passo a ter como valor axiológico, filosófico, o neoconstitucionalismo, que é a saída do Estado da economia por intervenções indesejadas, porque o Estado cresceu muito, principalmente na Europa, e passa a ficar obeso, lento, deficitário, e começam as eras das privatizações, que chegam no Brasil em 1990, com a abertura de uma série de mercados. Então, se você pensar, Lei 9427 de 97, ANEEL, energia elétrica, Lei 9472 de 97, Anatel, telecomunicações, Lei 9478 de 97, ou 98, Agência Nacional do Petróleo. Então, três setores importantíssimos para a economia de qualquer país: energia elétrica, telecomunicações e petróleo. Ou seja, o Brasil está criando agências reguladoras para regular serviços que foram delegados a concessionárias de serviço público. Então, o poder público ele termina e encerra com determinadas atividades indevidamente prestadas pelo setor público, porque eram deficitárias, o Estado ficou obeso, lento, deficitário, e transferiu isso para o contrato administrativo de concessão para concessionar esse serviço público. Só que, diferente do modelo de Schmidt, que era o modelo liberal, em que o Estado transferia e ele era apenas o vigia noturno, assegurava as regras do jogo, agora não. Agora o Estado vai regular, normatizando, regulamentando, fiscalizando, muitas vezes aplicando sanções, como nós vamos ver. Então surgem as agências reguladoras dentro desse modelo de Estado neoliberal, Estado mínimo, Estado gerencial, que no Brasil é uma superação da crise do Estado do welfare state, o que não ocorreu no modelo americano, volto a dizer, porque o modelo americano sempre foi um modelo estatal de liberalismo econômico, liberalismo político. Ou seja, as agências reguladoras, quando entram lá, elas entram para regular o mercado, para aproximar o mercado do pleno emprego, para retirar daquelas relações privadas, porque quem prestava aqueles serviços públicos, era o próprio mercado, para retirar, para diminuir as chamadas assimetrias
de informação, as informações assimétricas e as chamadas externalidades positivas e negativas. Então o Estado deveria evitar com a regulação a assimetria da informação, primeiro ponto. Deveria evitar formação do monopólios, oligopólios, duopólios e evitar as chamadas externalidades positivas e negativas. Então repare, vou colocar aqui no slide em branco para a gente facilitar esse nosso raciocínio. Ora, aqui o surgimento de agências reguladoras no modelo dos Estados Unidos da América, né? E o surgimento na Europa Ocidental, que foi um modelo copiado pelo Brasil, ok? Nos Estados Unidos, eu tinha que modelo? Eu tinha um modelo de liberalismo econômico e liberalismo político. Então, as agências reguladoras, quando surgem no modelo americano, a partir de 1929, qual foi o grande vetor histórico, o acontecimento que deu origem a isso, a intervenção direta do Estado na economia, como entidade regulatória no modelo americano? A crise do mercado, o crash, o New Deal, o crash do mercado americano, 1929, a crise mercadológica americana, New Deal. E aí agora as agências reguladoras entram com uma posição muito marcada. Evitar formação de monopólio, oligopólio ou duopólio, evitar a assimetria nas informações e evitar as chamadas externalidades. Então note, evitar monopólio, oligopólio, duopólio, ou seja, no modelo liberal, determinadas companhias, grandes empresas, grandes conglomerados econômicos podem se juntar e se juntando eles podem ter ingerência sobre o preço daquele bem que vai ser produzido. Então, se companhias aéreas, por exemplo, companhias ferroviárias se juntam e no mercado eu não tenho concorrência, elas podem determinar o preço que vai ser ofertado no mercado e você, consumidor, e a coletividade vai ficar sob a égide desse comando, dessa normatividade, que na verdade é uma normatividade de mercado, porque é uma lei mercadológica, porque eu sou detentor dos meios de produção e não há outra empresa no mundo, ou melhor, aqui no meu mercado interno ou no mercado externo, que desempenha essa atividade, porque eu formei um monopólio. Então eu vou ter ingerência na formação daquele preço. Nesse contexto, vai surgir a ideia de o Estado criar uma agência reguladora para combater a formação de monopólios, oligopólios, duopólios. Então a primeira função da agência reguladora nesse mercado é essa. Segunda função, evitar a formação de informações assimétricas. Então, a decisão dos agentes econômicos, senhores, ela pode ser maximizada se eu tenho uma informação privilegiada. Se eu sou um agente econômico daquele mercado, eu tenho uma informação que nenhum outro agente econômico que compete comigo tem essa informação, por exemplo, amanhã eu sei que o dólar vai ser altamente desvalorizado. Um dólar vale R$1. Eu tenho 100 dólares, eu compro 100 dólares com 100 reais. Então, se eu tenho 100 dólares valem 100 reais, ok? Só que eu sei que amanhã haverá uma política de câmbio feita pelo Banco Central que vai fazer com que a taxa de câmbio saia desse eixo de 1 para 1. Então, o Banco Central ele vai entrar no mercado comprando ou vendendo dólares. Se o Banco Central vender dólar, aumenta a oferta de dólar, o preço do dólar cai e o real se valoriza. Se o Banco Central comprar muito dólar, ele tira dólar do mercado e o dólar fica mais escasso, o real se desvaloriza. Então, atividades cambiárias feitas pelo Banco Central, se eu souber que isso vai acontecer antes de todos os agentes econômicos, eu posso antecipar o meu comportamento. Então, como eu sei que o Banco Central vai fazer uma grande oferta de dólar no mercado, ou vai comprar muitos dólares, tirando dólar do mercado, e o preço da taxa de câmbio vai variar, eu posso me beneficiar dessa informação. Então, se o dólar era 1 para 1 e amanhã, a partir desse movimento do Banco Central, agora eu preciso de 5 reais para comprar $1, porque agora a taxa está 5 para 1. Ora, se eu soube disso ontem, eu comprei muito dólar. Eu comprei de 1 para 1 e de um dia para a noite agora eu comprei $1.000, gastei R$1.000. Dormi, comprei $50.000, gastei R$50.000. Ora, se isso se desvalorizar 5 vezes, eu tenho R$250.000. Eu tinha R$50.000, dormi com R$50.000 e acordei com R$250.000.
Eu ganhei R$200 mil numa noite de sono, porque eu tinha uma informação privilegiada. Isso é o que a gente chama em economia de assimetria das informações. Então o mercado, por vezes, principalmente o monopolizado, ele vai formar informações assimétricas. E essas informações assimétricas podem beneficiar determinados grupos em detrimento da coletividade. Então, o modelo americano cria agências reguladoras para evitar a formação de informações assimétricas, para combater a assimetria das informações. Então, razões de surgimento das agências reguladoras no modelo americano: combater monopólio, oligopólio, duopólio. Segunda razão, combater a assimetria nas informações. E terceira razão, primeira razão, segunda razão, terceira razão, combater as chamadas externalidades. Essa externalidade, senhores, é um conceito da economia. Mas o que eu venho falando sempre das minhas aulas, nos meus módulos: o direito não é uma ciência que viva numa ilha, que não tenha contato com nenhum outro ramo, com nenhuma outra ciência humana, psicologia, filosofia, ou seja, medicina. O direito, ele precisa interagir. Isso cada vez mais é uma verdade. Hoje, já se fala, há 10 anos pelo menos, é uma realidade, a chamada análise econômica do direito. A gente vai ver um pouco mais à frente ainda, nessas aulas de agência reguladora, o chamado consequencialismo nas agências reguladoras. Ora, a LINSB, a Lei de Introdução ao Código Civil, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 20, trouxe uma tese que é a tese do consequencialismo jurídico. Então, um administrador público, quando ele tomar uma decisão administrativa, quando ele realizar uma regulação econômica, aquele agente regulador tem que analisar o impacto da intervenção regulatória, o impacto de determinadas ações regulatórias na economia. Isso é análise econômica do direito. Então, se uma agência reguladora diz que a emissão de determinados poluentes por uma fábrica não pode ultrapassar determinada quantidade, todas as fábricas têm que colocar agora nas suas chaminés um filtro, e esse filtro é bastante dispendioso da sua aquisição, se ele é caro, monetariamente ele tem um valor alto, o preço dele é alto, o custo de produção daquela fábrica vai aumentar. Então, antes da agência reguladora criar uma norma regulamentando o setor, exigindo que todas as fábricas coloquem esse filtro, ela tem de fazer uma análise de impacto regulatório, uma AIR, análise de impacto regulatório, porque vai aumentar o custo de produção, vai aumentar o preço, ou seja, haverá um impacto econômico a partir daquela decisão do agente regulador. Então, senhores, leis recentes de agência reguladora que a gente vai ver daqui a pouco, vão falar sobre isso. No Brasil surgiu a Lei 13.848. Essa lei dispõe sobre a organização, está na tela, essa lei aqui, de 2019. Organização, processo decisório e controle social das agências reguladoras. A gente vai ver que essa lei, neste artigo específico, ela trouxe essa análise de impacto regulatório. Ou seja, os agentes reguladores, olha o artigo 6º dessa lei, a adoção de propostas ou alterações de atos normativos, que é o que eu estou falando, de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores e usuários dos serviços serão nos termos desse regulamento precedidas de análise de impacto regulatório. O que é essa análise de impacto regulatório se não análise econômica do direito? Então, o que eu estou falando aqui, eu estou aqui fazendo um cotejamento do surgimento das agências reguladoras no modelo americano, para que você entenda que quando as agências reguladoras surgem nos Estados Unidos, elas surgem com um determinado mote, que é diferente do mote do surgimento das reguladoras no modelo brasileiro. E numa questão de prova mais profunda, ele pode perguntar isso. Candidato, a agência reguladora surgiu nos Estados Unidos ou no Brasil? O Brasil copia esse nome, mas o fundamento axiológico foi o mesmo? Não, não foi o mesmo. Porque o modelo americano nunca passou pelo estado do bem-estar social welfare state. Lá o modelo sempre foi liberal desde Adam Smith, desde o século XVIII, desde o século XIX. Ou seja, o Estado nunca interveio na economia como agente prestador de serviços. Quando a agência reguladora surge a partir de 29, surgem com um propósito muito claro, que é diferente do modelo da Europa Ocidental. Nos Estados Unidos, a intervenção se deu para regular a economia a partir da crise de 29, do New Deal, do crash da Bolsa Americana. E aí o papel era evitar a formação de monopólio, oligopólio, duopólio, evitar a simetria de informações e combater a possibilidade de externalidade. Terminando esse bloco, no bloco seguinte eu vou começar falando das externalidades desse conceito para a gente continuar falando de agentes reguladores, ok? Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.